Grama. Ô, gente, mulher não tem jeito. A Lohana tá aqui falando, nossa, você tá hoje arrumada, chique e tal, combinando, né, e tal. E eu falei, eu tô ligada nos seus brincos, super modernos É também. isso. Obrigada, Gilene. Boa tarde, deputada Lohana França. Gilene, boa tarde. Prazer te Queria receber. agradecer por você me receber aqui de novo e agradecer e cumprimentar todo mundo que está ouvindo, todas as suas ouvintes, todos os seus ouvintes. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Já tinha um tempo que a gente não sentava, né? Aham. Então eu estou muito feliz. Mas você sabe que o espaço existe. Não, pois é, e eu estou muito feliz de estar aqui, de poder Aham. aproveitar da sua companhia e desse papo. Então, eu também gosto muito de conversar com você. Então, vamos começar falando do restaurante universitário. Porque como eu estudei em Belo Horizonte, na faculdade, e lá tinha restaurante Você universitário. estudou na UFMG? É. E assim, eu percebi o tanto que era importante para nós, estudantes, ter essa comida. Isso ajudava muita gente. Olha que a gente não pagava, né? Que já, quer dizer, o FMG você não paga, entre aspas, a gente pagava um pouquinho a cada semestre. Mas me fala um pouquinho sobre isso, esse restaurante universitário. Dilene, você é muito inteligente, né? Você já pegou o que, que é o motivo. É isso. É uma ajuda muito grande. A gente avançou muito na expansão das nossas universidades do ponto de vista do acesso. O que, que é isso? Para quem está ouvindo entender. Por exemplo, não dá para a gente achar que um menino que estuda numa escola pública da periferia tem as mesmas chances de passar no vestibular de medicina da UFSJ que o menino que estuda na melhor escola particular de Divinópolis. Sim. E aí sempre vem alguém para trazer um caso, né? Ah, mas quem estuda consegue, quem quer consegue. Sim. E aquela exceção do menino que morava de Sim. favor, estudava à luz de velas, Sim. debaixo de não sei o quê, e conseguiu Você passar. falou a palavra exceção. Mas é exceção, né? Falando da maioria, é uma competição muito cruel, muito desigual. Então, a gente avançou no acesso quando a gente colocou o quê? A política de cotas. Só que isso ainda deixa pra gente um outro desafio, que é a permanência. Não adianta colocar o menino negro, pardo, de baixa renda na universidade para cursar medicina, para cursar enfermagem, para cursar engenharia, bioquímica, meu curso, qualquer curso, história, licenciaturas, se ele não vai dar conta de permanecer, se ele vai acabar tendo que trancar o curso em um ou dois semestres, porque ele precisa trabalhar, porque ele não dá conta de se sustentar. E o restaurante é uma coisa que é uma ajuda muito grande. Por quê? Porque aí ele não tem que pagar um almoço da rua de 15, Sim. 16 reais, ou ter que andar longas distâncias e ficar exausto para ir em casa, comer a comida da mãe, se tiver a mãe na cidade, né? Isso. Então, Provavelmente não tem. provavelmente não tem. Então, o restaurante é uma ajuda muito grande. Eu me formei na UFSJ, aqui de Divinópolis. Fica lá no alto, perto da prefeitura. Lá no alto da Paraná. Quando eu me formei na universidade, a gente tinha um bandejão. Pagava pouco mais de R$ 2 para ter almoço e janta. Uma comida boa, saborosa, com salada. São gostosas. Um feijão temperadinho, as moças do restaurante, um capricho com a gente. E às vezes eu ia almoçar lá no Cefete, que eu tinha muito amigo no Cefete, que é ali do lado. Aham. E o Cefete era mais barato ainda, era R$ 1 a refeição. Aham. Boa, saborosa, pensada por nutricionista, né? E eu ficava indignada que a UENG não tinha. E a UENG é uma universidade com mais de 2.000 alunos, com cursos em todas as áreas. Uma universidade super importante. Eu sei que aqui na rádio vocês têm vários estudantes da UENG formados aqui, Sim, não é? sim, sim. Jornalistas, Sim, publicitários, não é? Tem. Isso, competentes, não são? São, muito. Forma profissionais muito competentes. A UENG não tinha. Então, o povo passava, às vezes por cota, tendo pela primeira vez a oportunidade de fazer uma Entendi. faculdade e tinha que largar a faculdade. E às vezes a pessoa é até criticada, você falou uma coisa muito interessante, porque às vezes essa pessoa, ela tem que trabalhar, como você falou, para se sustentar, estudar, não tem tempo de estudar tanto quanto o que tem. Às vezes reprova. Aí a pessoa fala, aí tá vendo, fica dando cota para esse povo que não dá conta É. do curso, mas não dá conta porque não tem dinheiro. É moleza dar conta quando você não tem que trabalhar, né? Exatamente. É. Quando E você a não gente, tem que aí o que, trabalhar. que a gente fez? Eu coloquei o restaurante universitário na lei de permanência. A gente já tinha uma lei de permanência do Estado, só que era uma lei muito mal feita, muito sinceramente. Uma lei que só reconhecia as bolsas. Só bolsa. Então a única forma de ajudar estudante em Minas Gerais, na UENG, era bolsa. Entendi. E aí eu coloquei o restaurante na lei, então a gente aprovou. E aí a gente colocou o recurso, conseguimos o recurso no orçamento do Estado, brigamos lá, porque tem dinheiro para tudo quanto é coisa, né? Para asfalto, para rico, para tudo quanto é coisa, só não tem dinheiro para estudante.
brigamos lá, conseguimos um recurso, mandamos R$1.300.000 para o Weng de Divinópolis fazer o restaurante. E acompanhamos o processo inteiro. O contrato, a licitação foi feita no segundo semestre do ano passado, o contrato foi assinado, Dirlene, dia 27 de dezembro. Quase que eu já estava estourando champanhe de ano novo e a gente estava lá assinando o contrato da Weng. E agora as obras começaram. Então, todo dia eu recebo vídeo de gente lá na Weng me mandando coisa de quebradeira dele. Tá bem no início, né? Então, eles estão tirando o piso. Gente, quebradeira de pedreiro, tá? É, de coisa boa. Não eu sempre brinco. De vamos quebrar tudo. Eu sempre brinco que não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, né? Então, eles estão lá no período de quebrar os ovos para sair um omelete bem gostoso. Que fase que tá essa construção? Bem no início, acabou de começar. O lançamento da obra tem mais ou menos um mês que aconteceu lá na Weng, inclusive com a presença do secretário de Estado de Educação, da reitora, do movimento sindical, do movimento estudantil. Fiquei muito feliz. Mas vai precisar de mais dinheiro? Não, para construir não. O recurso é suficiente. Esse é suficiente? Ai, que ótimo. Inclusive, a obra ficou mais barata do que o dinheiro que a gente mandou. Eu mandei 1.300, a obra ficou estimada em 1 milhão. Mas se ficar um pouco mais caro, ainda tem 300 mil, que aí o Estado que se vire, né? Para poder executar. Porque o dinheiro é do orçamento do Estado. A gente que indica. Mas nesse orçamento já entra, por exemplo, as cadeiras, as coisas que vai ter que colocar lá, mesa, cadeira, bandeja, essas coisas que tem que pôr no restaurante. Essa etapa tá assim. A gente está conversando com a Secretaria de Estado de Educação para que eles financiem. Garfo, prato, mas vocês vão ter que cobrar essas coisas. Isso, na verdade, vem da empresa terceirizada. Tá. A terceirizada que ganha a licitação para operar o restaurante tem que garantir os pratos, os talheres, tudo aquilo de uso de dia a dia. Porque imagina, se ficar quebrando prato, essas coisas, e a universidade tiver que repor. Então, isso tudo fica na obrigação da terceirizada. Lá na UFSJ, até os fornos são da terceirizada. Porque eles são responsáveis pela manutenção, tomam cuidado e tudo mais. Para não ser mais uma coisa para a universidade resolver, sabe? Entendi. 4h22. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá, gente? Que aproveita para a deputada Lohana França. Pergunta, tá? Não é para xingar, não é para falar nada. É pergunta. Quer saber alguma coisa? Fica à vontade, pode fazer a pergunta. 4h22, a gente volta já. Estamos numa prosa aqui, né? Não é? Podia sair no ar, né? É melhor. Você se responsabiliza? Sim. A gente tá falando de bebê reborn, não, gente. Eu confio na Lohana. Ela não vai falar alguma coisa que ela vai me prejudicar e se prejudicar. Perfeito. Isso aí, né? Isso aí. É isso aí. Então, vamos continuar nosso papo aqui, que a gente falou do restaurante, já conseguiu a verba, começou a construção, inauguração para... A perspectiva é que ele fique pronto no fim do ano, né? Mas obra pública, eu falo para todo mundo, gente, põe aí um tempinho de atraso. Eu espero que ele esteja pronto no início do ano que vem, sinceramente. Não acredito no governo conseguir entregar ele sempre na data certinha, não. Óbvio que a gente vai acompanhar e fiscalizar a obra, mas do governo Zema a gente pode esperar tudo, então eu já vacino com antecedência. É isso que eu ia te falar, assim, dá para confiar no governo Zema na construção desse hospital até o fim? Eu não confio no governo Zema, mas eu confio na nossa fiscalização e eu confio no movimento estudantil cobrando e fazendo muito barulho. Por enquanto está tudo no cronograma correto, eu preciso ser justa. Por enquanto está tudo dentro do prazo. Então eles começaram... quebraram toda a parte lá para fazer as bases da construção, conheci a empresa, parece um pessoal sério, inclusive eles fizeram uma gentileza grande de irem no dia do lançamento da obra, parecem pessoas sérias. Então, assim, pelo que eu percebi, se o Estado fizer os repasses de dinheiro direitinho para a empresa e tudo mais, eles parecem ter bastante interesse de entregar o restaurante bem bonito e pronto o mais rápido possível. Ah, com certeza, ainda vai vir inaugurar. Aí eu te pergunto, já que a gente está falando disso, e o hospital regional? Como é que está isso? Que pé que está? O governo, o Zema, está ajudando? Parou de ajudar? Como é que está isso? Pois é sempre importante contar isso para os ouvintes, porque é muita informação técnica, né, de miudez, e às vezes as pessoas esquecem. Hoje, como está a situação? O governo do estado é quem está bancando a obra. Por quê? Porque o Zema é muito bonzinho? Não. Ele está bancando. Com o dinheiro da ótima gestão dele, que achou dinheiro, economizando aqui, economizando ali? Não.
Essa obra está acontecendo com o dinheiro do acordo da Vale por causa do crime em Brumadinho. Ah, tá. Todas aquelas vidas, as joias que foram perdidas, o impacto ambiental muito grande que até hoje nos impacta. Para sempre, eu acho. E metais pesados, né? Contaminaram água, mataram peixe, acabaram com comunidades inteiras, desmataram. Então, assim, um terror. Tornaram solos improdutivos. Então, assim, um terror, um prejuízo enorme. Eu sei. E o Estado recebeu uma multa bilionária da Vale, assim como os municípios, né? Aqui em Divinópolis foi 15 milhões de reais. Mas o Estado recebeu um valor bilionário da Vale. E aí, o que acontece? O governador se comprometeu a terminar 5 dos 11 hospitais regionais que estão parados com esse dinheiro. Beleza, um deles é Divinópolis. Então, ele está fazendo a obra com esse dinheiro. Uhum. Qual que é a perspectiva? A perspectiva é que ele seja entregue no segundo semestre. Lembrando que o Zema assinou uma retomada das obras em fevereiro de 2023, que não aconteceu. Ele demorou uns 6, 7 meses para efetivamente retomar as obras. Foi no fim de 2023 e muito devagar, só em abril de 24 que as coisas começaram a caminhar melhor. E aí o que está acontecendo? A perspectiva a gente tem um projeto na Assembleia de doação do terreno do hospital para o Estado, porque hoje é um Frankenstein. O terreno é do município e a obra é do Estado. Entendi. O Estado tem que ser dono de tudo para o Estado entregar para o governo federal, porque o que a gente quer é que a gente consiga o Hospital Federal Universitário, como o presidente Lula me prometeu no vídeo, junto com o Demétrios e junto com a Laís, o Demétrios que foi nosso prefeito, em 2022, no segundo turno da eleição, em que o presidente Lula falou que se ele fosse eleito e o governador do estado quisesse e permitisse, ele tornaria o Hospital de Divinópolis um hospital universitário. Então, é importante que o governador entregue o hospital pronto para que o governo federal assuma. Isso quer dizer que o governo federal quer vida mansa? Não gastar nada com a obra e receber o hospital? Não. Ele não tem que comprar o terreno? Não. O estado vai doar. Por quê? Entendi. Por quê? Porque o governo federal está tirando um peso danado das costas do estado. O que se gasta para construir um hospital, gente, se gasta por ano para manter. Pois é, você sabe que uma dúvida minha em relação ao hospital é essa. Quem vai bancar? Depois de pronto. Então, ele vai ser um hospital federal universitário. Sim. Quem que vai bancar? O Ministério da Saúde e da Educação. Entendi. Tem Entendeu? que ser, porque senão ele vai fechar. Vai ser o Ministério da Saúde e da Educação. E os outros hospitais regionais que o Zema está entregando, deixa a gente até triste, né? Porque a perspectiva é que ele entregue para uma organização social cuidar. E o Estado não vai cuidar e não vai conseguir entregar para o governo federal. A gente nós vamos ser muito privilegiados. Porque ter a universidade por perto, gente, quem está ouvindo a gente precisa entender isso. Até para poder defender a nossa universidade. Ter a universidade por perto na gestão do hospital quer dizer muita coisa importante. Quer ver uma coisa importante? Estudos já mostraram para a gente, diversos, que os hospitais universitários têm taxas de deshospitalização mais rápidas do que os que não são universitários. O que quer dizer isso? Quer dizer que você recupera mais rápido no hospital. Por quê? Porque eles estão atentos e conscientes das melhores e mais modernas práticas em saúde. As cirurgias são as melhores e mais modernas, com profissionais atualizados em tudo que tem de mais novo na ciência. Então, eles também conseguem promover essa deshospitalização mais rápida para o paciente ir logo para casa e bem. Outra conquista que os hospitais universitários têm, índices muito baixos de infecção hospitalar, porque são hospitais muito atentos à questão da contaminação, justamente por esse perfil acadêmico de pesquisa. Então, a gente tem perspectivas muito importantes. Se a gente pensar que uma parte expressiva dos pacientes sofre infecção hospitalar e isso atrasa a saída, a deshospitalização, né? Então, é uma conquista muito grande. Além de alguma coisa muito óbvia. Tá, mas agora eu vou te apertar só um pouquinho, tá? Falei que eu não ia apertar ela. Mas é só um pouquinho, só uma dúvida. O Lula te prometeu. Ok, mas ano que vem tem eleição. Se até lá ele sair e o outro entrar e o Brasil polarizado, existe a possibilidade do que vai entrar não fazer o que o Lula prometeu? Existem coisas que são maiores que governos, né? Eu não tenho condição de fazer promessa em nome de outra pessoa. Sim. Eu não tenho condição de dizer, se fulano virar presidente... Mas assim, porque às vezes pode chegar um ponto que a pessoa fica sem saída.
eu não tenho condição de fazer promessa em nome de outro. Então, assim, o que eu posso dizer é, tenho feito meu trabalho a todo momento para que esse hospital seja entregue dentro da vigência do mandato do presidente Lula e do governador Romeu Zema. A gente tem uma relação muito boa do secretário de Estado de Saúde, o Fábio. Eu não apoio o governo Zema, mas eu tenho uma boa relação com o secretário. E o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha. A relação é muito boa, muito azeitada. Então, é um ganho muito grande isso pra gente. Por isso que eu briguei tanto com esse atraso do governador para começar a obra. Entendi, porque... Demorou demais para retomar. Dirlene, ele veio aqui anunciar a retomada em janeiro, fevereiro de 2023. Eu lembro. Meio do ano, o trem não tinha retomado ainda. Eu lembro. Então, demorou muito. E aí, um dia eu fui lá fiscalizar e vi alguns trabalhadores, fiquei muito satisfeita. Até anunciei isso, coloquei nas redes. Mas depois eles ficaram muito devagar de novo. E realmente foi ano passado que o negócio esquentou mesmo, que você viu muito trabalhador lá e muito serviço acontecendo. Então, o governador perdeu um tempo precioso, isso é verdade. E se isso virar um prejuízo para a população do Centro-Oeste, eu tenho certeza que a população não vai esquecer, né? Com certeza que não. Para um pouquinho, 4 horas e 50 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com a deputada Lohana França. 5 horas, 3 minutos de volta ao nosso programa. Gente, a última parte da entrevista com a deputada Lohana França. E perguntas não teve, talvez alguns comentários desnecessários, porque eu acho que a gente vive num país livre e democrático, né? Porque eu acho que cada um escolhe aquilo que quer e que gosta e que acha que vai ser bom. E não criticar o outro porque o outro gosta do que eu não gosto. Eu adoro música clássica. Você gosta, Cléder? Não. Então, eu respondi para você. Ele gosta, mas ele finge que ele não gosta. Você gosta, Cléder? Não, detesto, mas eu vou detestar ele porque ele não gosta de música clássica. Não, eu respeito ele não gostar do que eu gosto. Mas eu quero perguntar para a Lohana uma coisa muito importante no finalzinho da nossa entrevista sobre o governador Zema, que eu Dirlene, não gosto. Não votei nele, inclusive. O que você acha dele? Ô Dirlene, o governo está muito mais ou menos, né, assim... Às vezes tem gente que acha que a Lohana reclama muito do Zema, fala muito mal do governo, mas, gente, não tem como apoiar esse governo não, sabe? É um governo muito ruim. Pra vocês verem, olha a notícia que saiu ontem. O governo colocou a polícia com limite de abastecimento e rodízio de viatura por causa de corte de gasto e contingenciamento. Limite de gasolina? Enquanto ele fica falando de segurança pública, defendendo que ele defende os produtores das invasões de terra, em Minas a bandidagem Você não tem vez. Imagina a polícia, eu não posso não estou sem gasolina. Pois é, ele fez isso. Saiu ontem a matéria. A gente está numa emergência de saúde, né? O Estado decretou estado de emergência de saúde. Se você entrar no Instagram do governador, você não vê que tem isso acontecendo, porque só tem vídeo dele xingando o Lula. Não tem um vídeo dele assinando uma licitação emergencial de fármaco, de remédio, autorizando a contratação emergencial de não sei quantas centenas de milhares de enfermeiros, de médicos, de técnicos. Ou seja... governando, efetivamente. Não tem nada dele governando. E, por último, outro exemplo que eu queria dar é o que ele fez no final de semana passado. Ele publicou um vídeo dele, junto com a família de um menininho que está vencendo uma doença rara, muito complicada, pedindo doação para a vaquinha que a família fez para comprar o remédio. Dirlene, ele é o governador do estado? Eu vi essa notícia da criança, mas eu não vi do governador. Dirlene, ele é o governador do estado. Ele está fazendo a gente tem a farmácia municipal aqui na cidade, né? Sim. E tem a farmácia estadual. E tem a farmácia estadual de alto custo, que são medicamentos que a gente solicita para o Estado. São os medicamentos de milhões de reais, esses medicamentos muito fora da curva, né? Sim. E o Estado está negando a solicitação da família, dessa família e de várias famílias. E aí ele vai na vaquinha. Aí ele divulga pedido de vaquinha, quer dizer, ele desistiu de governar. Então, assim, para quem eventualmente pode ouvir e pensar assim, nossa, a Lohana fica reclamando do Zema, o que ela está fazendo para ajudar? O que eu estou fazendo para ajudar? Eu fiscalizo o governo, eu mando recurso para a saúde. Agora, gente, não dá para comparar a força de um deputado com a força de um governador. Até porque se o Zema decidir que esse remédio, por exemplo, vai chegar na mão dessa criança no outro dia, a não ser que ele não esteja sendo fabricado, que não é o caso, ele estará. Ah, mas precisa de uma autorização da Anvisa. O secretário de Estado de Saúde dele, o Dr. Fábio,
é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ou seja, se tem uma pessoa mais adequada que ele para articular isso com a Anvisa, eu não sei. Então, assim, isso porque eu dei só esses exemplos, eu não falei da educação, eu não falei da cultura, eu não falei das estradas. É só você falar da gasolina, da polícia, para mim, sinceramente. Então, assim, como é que apoia esse governo? Porque na hora que a gente ligar para a polícia, uma hora um policial vai responder para a gente: ô, gente, chama o Batman, porque o governador não deixou gasolina para poder rodar, para poder ir aí acudir. Então, é um absurdo. Então, enfim, eu só queria trazer isso, porque realmente é um governo muito mais ou menos. Ele fica falando muito mal dos governos anteriores no atraso da entrega do hospital regional, mas é importante lembrar que ele está 6 anos atrasado, ele já é governador há 6 anos, não cabe mais falar de governo anterior, porque o governo anterior era dele e ele já tinha que ter entregado mais, especialmente para nossa região, que ele só lembra na hora de pedir voto. Obrigada, viu, Dilene? Eu que agradeço, Lohana. Obrigada, eu que Falação agradeço. minha? Não, mas eu também falo pra caramba. Então, assim, ela comentou, só para a gente terminar a entrevista, ela comentou aqui sobre o presidente Lula, que ela estava junto com o presidente e outras pessoas, fizeram o acordo aí para a escola aqui, né, a universidade aqui de Divinópolis. E eu acho que, assim, as pessoas no Brasil precisam entender que existem partidos no país e que as pessoas têm pensamentos e ideologias diferentes, mas que, no final das contas, democracia é super importante a gente estar. Então, que cada um tenha o candidato que goste, que mereça. Então, assim, se você gosta do governador, que ótimo, provavelmente ele vai se candidatar de novo e você vai votar nele. Se você não gosta, você vai votar em outra pessoa. E é assim que é a democracia, é assim que é a vida, gente. Porque na briga nós vamos continuar estagnados, porque o Brasil está estagnado e o Brasil... Vocês podem ver a última pesquisa aí sobre o IDH do Brasil. A gente está lá embaixo. Nós só caímos. Vamos subir de novo, gente. Do jeito que a gente era, para subir cada vez mais, tá? Então, obrigada mais uma vez, deputada Lohana. E volte sempre. Dilene, sou eu que te agradeço muito a sua audiência. Da próxima eu quero vir aqui para ficar a tarde inteira com você, porque eu sei muito bem que o seu programa repercute em muitas casas. Depois eu recebo mensagem da mulherada me contando o que achou. Ai, que bom. E eu já tô sabendo que é para eu deixar dica de livre no sábado, né? Aham. Tô indo com dever de casa, vou te mandar o áudio, pode? Não, deve. Então tá bom. 2. Tá bom, combinado, já saí da função. Não, gente, ela lê pra caramba, então já falei, vai participar do livro aberto, né, pra nós. É isso. Tá? Obrigada, viu? Obrigada. 5 horas, 9 minutos, a gente volta.